vocês. A gente falamos essa semana sobre custos, nessa sexta-feira, dia 16, sobre a diferença de custo por absorção com o custo por departamentalização, as vantagens de quando aplicar outro. Claro que o custo por departamentalização é muito mais interessante, a acurácia é maior, mas claro, existe o custo para medir isso. Muito bem. Eu estou gravando então essa videoaula, pensando principalmente nos alunos que não puderam vir ao nosso encontro, ou porque tiveram compromissos, alguns me mandaram pelo WhatsApp, né, professor, estou trabalhando, estou agarrado no trânsito, não vai dar, estou em outra cidade. Alguns tiveram aula de metodologia da pesquisa, o professor João Paulo Striberi. Então, na nossa sala tivemos ali 5 alunos, né, basicamente, dos 14 nossos. Então, é para você que eu estou gravando esse vídeo, pensando em você que não pôde vir. O nosso cronograma está muito curto, então não dá para perder aula. Então, se vocês não vieram, tem que dar um jeito de vocês aprenderem, vocês verem a matéria, porque não tem como voltar de novo. Nós temos até dia 13 de setembro para fechar todas essas notas, lançar tudo e encerrar o nosso processo, tá bom? Então, para você, eu deixei essa videoaula aqui, vou gravar outras, nós vamos para cima desse material aí, nós vamos estudar bastante, tá joia? Eu conto com vocês aí pela compreensão, da mesma forma que eu compreendi a ausência de vocês ontem, tá joia? Então, preste atenção nesses exemplos que eu vou dar. Estou até aqui, já gravei os exemplos. Primeiro parte ali da nossa fala, eu vou falar sobre a diferença entre custo de absorção e departamentalização, tá? Nós vamos ver que a acurácia de um custo por departamentalização é muito maior do que por absorção. A absorção ela tem suas vantagens, claro, já é um grande avanço, mas tem problemas. Eu explico ali quais são esses problemas. Depois eu vou dar um exemplo para vocês de rateio por departamentalização num custo por departamentalização, né? O rateio ali feito de mão de obra. Então, está aqui um exemplo, exatamente um exemplo que eu dei em sala de aula que nós fizemos ontem. E aí eu vou um pouquinho mais além da sala de aula, porque esse vídeo também é para você que estava lá ontem, você aproveita ele. E explico o rateio de um aluguel, de mão de obra e a inclusão da matéria-prima, que já é um custo direto dentro do processo. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesses exemplos. E eu vou deixar lá no nosso sistema, nosso SIGA, mais um exercício. Eu quero que você tente fazer esse exercício e aí até o fim da semana que vem eu vou fazer a correção dele para vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos estudar, porque o tempo passa muito rápido. Então, pessoal, vamos começar o nosso exemplo aí, tá joia? Olha só, o que nós explicamos lá? Nós estamos falando agora do custo por departamentalização, ok? Como seria isso? Nós tínhamos agora uma visão do custo por absorção. E nós vamos fazer então esse comparativo primeiramente. Qual que é o problema do custo por absorção? Veja só, suponha que eu tenho uma folha de pagamento em uma empresa no valor de 100 mil reais. O custo, tá, pessoal? Sempre analisando o custo. Então, isso aqui é o valor dessa folha de pagamento de 100 mil reais. E eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. O produto A eu faço 4.000 unidades mês. O produto B eu faço 5.000 unidades mês. E o produto C eu faço 1.000 unidades mês. Claro, num total de 10.000 unidades mês. Se eu for fazer pelo custo de absorção o rateio dessa folha de pagamento, tendo como proxy, né, como base, a produção, eu vou carregar sobre o produto A 40% da minha folha. Sobre o produto B,
50% da minha folha. E sobre o produto C, 10% da minha folha. Ou seja, A vai carregar 40 mil, B vai carregar 50 mil e C vai carregar 10 mil. Sabendo que a folha, né, dessa folha de pagamento, de forma geral, de forma unitária, nós vamos ter aqui sobre cada produto os 40 mil dividido por 4, 50 mil dividido por 5 e 1.000 unidades dividido por 1.000, tá? Porque eu estou fazendo um valor muito arredondado. Então, só para vocês terem uma noção aqui, fica fácil a gente trabalhar. Então, muito arredondadamente, cada produto vai carregar R$10 por unidade. É a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Muito bem, fiz o rateio, aloquei a mão de obra direta. Mas suponha o seguinte, será que toda a mão de obra, 50% da mão de obra, está mesmo disponível para fazer o produto B? Suponhamos que eu tenha 50 funcionários. E desses 50 funcionários, eu tenha 2 que trabalham numa máquina automatizada, uma máquina moderna, que fazem só o produto B. E esses 2 funcionários representam, na verdade, na minha folha, 4% da folha. R$4.000. Um exemplo, tá ok? Ora, o produto B está carregando R$50.000. Então, o custo para absorção, ele tem esses problemas. Eu posso estar jogando sobre um determinado produto uma quantidade muito alta do meu custo. Muito bem, então nós vimos aí, pessoal, quais são os problemas do custo por absorção. Então vamos ver o custo por departamentalização. Como que ele trataria esse caso? Veja só, para que você possa trabalhar com a departamentalização, é necessário então que você tenha dados, informações. Precisas, né? Então o custo por absorção ele não é ruim. Quando você não tem dados muito precisos, por exemplo, no caso da folha de pagamento, está muito claro, não está muito claro onde que as pessoas estão trabalhando em determinados setores, ele ajuda, ele já é um grande avanço para o custo. Agora, é sempre importante avançar. Então, é importante depois da absorção avançarmos, termos mais detalhe, apurarmos melhor, que nós chamamos nesse caso aí de acurácia. Ter mais acurácia, ou seja, mais detalhes. É igual eu falo com os meus alunos, né? Eu falo com vocês. Eu tenho aqui o alvo, então o custo de absorção está acertando aqui, ó. Quanto mais você vai para dentro, mais detalhe, mais acurácia você tem. Porém, o custo da acurácia não pode ser maior do que o benefício dela. Ok? Guardem isso. Vou colocar 5 pessoas só para ficar medindo lá. Pô, uma empresa pequena não tem sentido, o custo vai ser muito alto. Então, o custo da acurácia não pode ser maior do que o benefício que vai trazer para você. Então, como é que nós trabalhamos o custo nesse caso aqui do custo por departamentalização? Então, suponha o seguinte, suponha uma empresa que tenha 3 setores. Eu tenho o setor de corte, depois eu tenho o setor de usinagem, e depois ele vai para um setor de acabamento, tá bom?
Então veja só que agora eu separei os setores. Eu não vou fazer mais aquela folha de pagamento total da empresa. Eu vou fazer a folha de pagamento por setor. Então, vamos lembrar lá dos 100 mil do custo anterior? Vamos lá, quanto desses 100 mil é do corte? Suponhamos que desses 100 mil, 30 mil seja o custo da mão de obra do corte direto. Quanto é da usinagem? Suponhamos que da usinagem, 40 mil seja da usinagem, o custo, tá? De mão de obra. E quanto é do acabamento? 30 mil também é do acabamento de mão de obra. Perfeito? Até aí tudo bem? Muito bem. Então aqui eu tenho os custos de cada setor por departamento. Eu poderia também colocar o custo de energia elétrica, aluguel. Nós estamos fazendo inicialmente só de mão de obra como exemplo, tá joia? E aí suponhamos que eu tenha um lote, uma peça, um produto, o produto A, que é feito em lotes de 200 unidades, que tem que passar por todo esse processo. E aí eu vou fazer a medição de tempo que utilize em todo esse processo. Então, vamos dar um exemplo. Suponhamos que ele demore, esse lote de 200 unidades demore 3 horas no corte. Demore 4 horas e 30 minutos na usinagem. E demore 2 horas e 40 minutos, ok? Aqui no acabamento. Certinho? Estamos aqui. Este custo de mão de obra não é o custo por hora, é o custo do mês inteiro. Então nós vamos supor que durante um mês as horas trabalhadas, horas normais, tá? E ordinárias, não extras, extraordinárias. As horas extraordinárias é paga à parte. As horas trabalhadas ordinárias no último mês de cada setor são 220 horas mês. Ok? Aqui eu tenho o custo por mês, aqui eu tenho a hora de passagem, então tem que transformar este custo em hora. Para saber 3 horas, quanto 3 horas passadas aqui custa de mão de obra. Então eu vou pegar minha calculadora aqui e nós vamos fazer o seguinte cálculo. 30 mil reais, que é o custo do mês, dividido por 220 para achar o valor do custo de cada hora. Então eu tenho R$ 136,36. 40 mil dividido por 220. Eu tenho R$ 181,81 por hora. Vou colocar aqui também. E 30 mil, já fiz até o cálculo, né? Vamos fazer de novo. 30 mil dividido por 220 é o total de R$ 136,36 por hora. Então, eu já tenho o custo por hora. Se demora 3 horas aqui no corte, ficou fácil. Qual que é o custo, então, da peça A no corte? Tranquilo, ó. 136,36 vezes 3. Opa! 136,36 vezes 3. Então, o custo aqui, ó, é R$ 409,08. Então, esse é o custo do lote A passando 3 horas no corte. Vamos agora à usinagem. Mas só que veja que a usinagem tem uma hora picada. Eu tenho que transformar isso aqui em horas decimais para multiplicar pela hora. Então 4 horas está inteiro. E esses 30 minutos? Muito fácil. Você vai pegar 30 minutos e transformar ele em fração de hora. Como que eu faço isso? Quantos minutos tem uma hora? 60. Então é 30 minutos dividido por 60. Então é meio. 4 horas e meia. Então fica R$ 181,81 vezes 4,5.
R$818,14. E aí eu vou agora para aqui. 2 horas eu sei, está inteira, e 40 minutos. Mesma coisa, 40 dividido por 60. Então dá 2 horas e 60, eu vou arredondar 67, 66, vou colocar 66 aqui, 2,66 horas. Então fica 136 vezes 2,66. Um total de R$362,71, ok? Muito bem. Então aqui, pessoal, veja que eu tenho já o custo de cada setor. Joia? Eu tenho o custo de cada setor. Vamos então somar. Somar o corte mais usinagem mais acabamento. Aí eu vou ter a mão de obra direta rateada, né, de acordo com cada um departamento e o tempo que gastou nele. Então vou fazer a soma aqui, ó. 409,08 mais 818,14 mais 362,71, no total de R$1.589,93. Esse é o custo do lote. Porém, qual que é o custo unitário? Tranquilo, eu vou pegar exatamente esse valor, 1.589,93, dividir pela quantidade que tem no lote, 200, não é isso? Dividido por 200, opa, dando um total de R$7,00 não é isso mesmo? E 95 centavos por unidade. Veja que agora eu estou sendo muito mais justo do que o custo por absorção, porque minha base de rateio é o tempo utilizado no setor. O tempo realmente que este lote gastou dessas pessoas, que esse lote gastou dessas pessoas e desse lote gastou dessas pessoas. Então eu sou mais justo com esse rateio da mão de obra, podendo fazer os demais rateios também por esse quesito, o que foi indireto, para que seja mais justo, para que seja mais adequado. Então nós vimos no exemplo anterior a departamentalização, pessoal, analisando uma folha de pagamento. Agora vamos pensar da seguinte forma, tá? Vou de novo fazer aqui uma análise de alguns setores, tranquilo? Então eu vou pegar aqui uma empresa que tem também 3 setores. Ok? E aí eu vou chamar aqui setor processo 1, processo 2 e processo 3. E aí eu vou fazer a apuração de cada um dos processos, tá? Digamos que sejam setores, processos diferentes. Nesse processo aqui, eu tenho mão de obra, né, funcionários, e o custo desses funcionários é de R$8.000. Já no processo 2, também mão de obra, eu tenho aqui R$10.000. E já aqui, mão de obra, eu tenho R$12.000, ok? Então aqui, cada um com seu custo de mão de obra. Suponhamos que os setores onde estão esses locais são setores separados, então eles têm aluguel. Aqui paga-se R$1.000 de aluguel, o custo do aluguel. Aqui, aluguel seja R$2.000. E aqui o aluguel seja de R$1.500.
Tranquilo? Muito bem. Então aqui eu tenho custos fixos. Então aqui nós estamos vendo é fixo. E aí eu preciso de produzir, vender, prestar um serviço que passa por esses 3 processos. Então eu vou ter um determinado produto que passa pelo processo 1, que passa pelo processo 2, que passa pelo processo 3, certo? E ao passar por esse processo ele consome matéria-prima, algum material. Então, de matéria-prima, de material, esse produto consome aqui R$10.000. Esse, já que ele consome R$6.000. E aqui no último processo, ele consome apenas R$2.000 de matéria-prima. Ok? Até aí tudo bem? E esse processo demora 6 horas no processo 1, 8 horas no processo 2 e 2 horas e meia no processo 3. Ok? E esse produto vem num lote composto de 1.200 unidades. Até aí, tudo bem? Muito bem. Então agora eu quero achar o custo unitário do produto. Eu não tenho, ok? Sabendo que essa empresa trabalha 8 horas por dia e 20 dias por mês. Ok? Muito bem. Vamos então analisar então esse processo aqui e fechar esse custo unitário. Então tem várias informações aqui importantes e nós vamos começar a processar. O primeiro passo do processar nós vamos fazer exatamente no exercício anterior. Vamos pegar esses custos fixos aqui, tá joia? No caso, a mão de obra ela consome tempo, joia? E veja comigo também, o aluguel ele é fixo para um determinado tempo, um mês. Então nesse caso aqui, eu vou decidir que tanto o aluguel quanto a mão de obra vão ser rateados nos seus departamentos pelo tempo gasto do processo aqui. Porque, de certa forma, o produto está alugando o espaço produtivo, alugando o espaço do processo de produto, serviço ou comércio. Já a matéria-prima não, a matéria-prima quanto mais eu faço, mais eu utilizo também, e aí vai ser exatamente o quanto utilizou, não tem rateio, né? Já está ali definido que utilizou exatamente isso. Já a mão de obra aluguel nós vamos fazer esse processo de rateio. Então vamos ver aqui como é que fica o custo fixo, aluguel e mão de obra por hora. Então primeira coisa, quantas horas trabalhas no mês? 8 horas vezes 20 dias, 160 horas mês. Ok? Então eu vou fazer agora o rateio, não 220, mas por 160. Essa empresa trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas semanais, decisão dela, e não 44. Então vamos lá. 8.000 mais 1.000, 9.000. Então 9.000 dividido por 160. 56,25 por hora. 10.000 dividido por 160. 62,50 por hora. E 13... Opa, aqui eu fiz errado, tá? Perdão. Aqui é 12.000, né? 12.000 dividido por 160, perdão. 75 por hora. Peço desculpas aí para vocês. R$75 por hora. Tem que somar, igual eu fiz aqui.
9.000. E aqui 13.500, dividido por 160. 84,37 por hora. Tranquilo? Então aqui já está feito. Então vamos àquele processo que nós fizemos. O processo 1 mais o 2 mais o 3 vai ser igual aos meus custos fixos devidamente rateados por departamento. Então eu vou fazer o seguinte, 6 vezes 56,25, 337,50, mais 75 vezes 8, R$600, mais, aqui está em horas quebradas, 2,5 horas, né? 30 minutos dividido por 60, meio. Então vai ficar 84,37 vezes 2,5, 210,92, dando um total de R$1.148,42. Então aqui está o valor do lote, da mão de obra mais o aluguel do lote. Até aí tudo bem? O lote tem quantas unidades? 1.200. Então agora eu vou dividir esse valor por 1.200 unidades. Então o valor vai ser de 0,90, eu vou arredondar, 96 por unidade. Muito bem. Mas aqui só está a mão de obra aluguel, falta matéria-prima. Facílimo. Porque eu vou simplesmente, como matéria-prima é o que gastou naquele produto, eu vou dividir aqui, 10.000 por 1.200, 6.000 por 1.200, 2.000 por 1.200. Certo? Então fica aqui, processo 1, processo 2, processo 3. Porque a matéria-prima é tranquilo. Se eu gastei R$10.000 para fazer 1.200 unidades de matéria-prima, então é fácil. 10.000 dividido por 1.200. R$8,33. 6.000 dividido por 1.200. R$5. 2.000 dividido por 1.200. R$1,67. Mais o fixo, que foi de 96 centavos. Olha aqui, Vamos ver o custo unitário, então? Então vai ficar o seguinte, 8,33 mais 5 mais 1,67 mais 0,96, num total de R$15,96 por unidade produzida. Joia, pessoal? Muito bem.